Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 18 de dezembro de 2024. Alunos da Rede Municipal de Turvo coletam 600 quilos de pilhas em gincana ecológica. Na tarde desta quinta-feira, 7/11, foi revelado o vencedor da gincana ecológica realizada nas escolas municipais de Turvo. O projeto, que aconteceu de julho a novembro, envolveu 4 instituições de ensino: Maria das Dores Angeloni, Celso Marcon, Boa Vistinha e Laurita Manfredini Bristot, e teve como objetivo sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da reciclagem e da destinação correta de resíduos. Com grande engajamento e espírito de equipe, os alunos arrecadaram aproximadamente 600 quilos de pilhas usadas, material que, se descartado de maneira inadequada, pode gerar sérios impactos ambientais. O destaque foi a turma do 5º ano matutino da Escola Laurita Manfredini Bristot, localizada na linha Contessi, que arrecadou mais de 150 quilos de pilhas, conquistando o primeiro lugar na competição. Como prêmio, os alunos realizarão um passeio ao Parque Ecológico do Maracajá. A respeito do uso da natureza, Allan Kardec alertou no Livro dos Espíritos nas leis de conservação e destruição. Inicialmente vamos analisar o necessário e o supérfluo. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. 716. Mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Allan Kardec também aborda a destruição necessária e destruição abusiva. 728. É lei da natureza destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. O instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem, destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior que sofre a destruição. Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído, e ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque o cerca a natureza de meios de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente.
Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem, instintivamente, tal horror, que ela lhe é motivo de apreensão. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo por que Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. 732. Será idêntica, em todos os mundos, a necessidade de destruição. Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa, quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição. Essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade, que ele tem, de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. 735. Que se deve pensar da destruição, quando ultrapassa os limites que as necessidades e segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de dezembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.